Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado, né, por meio dessas novas tecnologias que nós conhecemos. Então, sejam todos bem-vindos. Então, galerinha, vamos dar continuidade falando ainda sobre a identidade do povo brasileiro, né? Essa identidade brasileira que traz uma tradição muito rica, que veio transformar, né? Que veio para transformar, para revolucionar a nossa história. Consequentemente, a história da arte, a identidade brasileira que é tão vasta, né? E tão rica. Então, hoje nós vamos falar, dentro desse contexto, vamos falar sobre ginga para além da roda, e aí especificamente a capoeira. A capoeira, que faz parte, né, da nossa cultura, é uma riqueza cultural, e que deve ser valorizada, estudada, e a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, para isso é interessante estudarmos um pouco, né, sobre investigarmos o histórico da capoeira no Brasil. Então, como a gente sabe, a capoeira ela veio aqui, né, para o nosso país por meio dos negros, né, que vieram na condição de escravos, tá? Esses africanos, por isso que ela faz parte, né, da cultura de matriz africana. E aqui no Brasil, durante muitos anos, a capoeira foi vista de uma forma preconceituosa, marginalizada, era tida como um crime. Então, a capoeira, durante o período que, principalmente, que Dom João, né, Dom João VI, o período ali colonial, né, o período Brasil colônia. Então, não só do período colonial, mas durante o Império, tanto o primeiro reinado como o segundo reinado. Então, a capoeira ela era vista dessa forma extremamente pejorativa, até porque alguns negros eles utilizavam, né, alguns passos da capoeira como forma de luta, às vezes até para se safar, como fuga, que era um ato de resistência diante das torturas e de todo o sofrimento que eles eram submetidos. Então, veja só, hoje a capoeira ela é conhecida como uma dança, tá? Tem música, né? Jogo e luta. Então hoje existe todo um reconhecimento. A capoeira hoje ela é vista de uma forma muito boa. Porém, durante anos não foi bem assim que aconteceu, como eu havia falado agora há pouco. Pelo fato de ter chegado aqui por meio de pessoas que estavam sendo escravizados, já esses negros vieram para aqui já nessa condição de escravo, então tudo o que eles trouxeram era proibido de ser praticado, né? A própria religião era proibido, até porque, de acordo com a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, essa Constituição, quando ela foi otorgada, esses negros não eram citados, eles foram excluídos, não só os negros, né, mas os índios, né, mulheres. E na própria Constituição, pelo fato da religião oficial no Brasil ser o catolicismo, então tudo aquilo que tivesse algum tipo de fizesse parte, né, da cultura que viesse da África, a própria religião era proibido de ser praticado, tá? Então, aqueles negros que praticavam de alguma forma
a capoeira era taxado como vadiagem, né? E era uma prática de crime, né? Isso aí até meados do século XX. Durante algum tempo isso foi mudando. Na era Vargas, né? Principalmente ali na Constituição elaborada por Vargas, isso foi mudando um pouco. E daí a gente precisa entender a capoeira como um símbolo de resistência, tá? Principalmente a escravidão. Não só a capoeira, mas o samba de roda, né? Só se aprende capoeira entrando na roda. De fato, a capoeira ela pode ser praticada, né? A roda, como a gente vinha estudando já, o samba de roda, mas a capoeira, para se entrar, de fato, tem que praticar. E é interessante porque todos os tipos de pessoas, grupos, né, podem participar e entrar numa roda de capoeira. Então, crianças, juntamente com pessoas de mais idades, mulheres, podem entrar tranquilamente uma roda de homens junto com mulheres. Por quê? Esta prática só se aprende de fato, né, no dia a dia. Pode ser usado, né, de forma coletiva, né, porque esses golpes que são praticados, todos os golpes que a capoeira exige, ela vem acompanhado de toques, ritmos, tem um ritmo que tem que ser seguido, e as cantigas. Então, hoje a capoeira ela é reconhecida, tá? De uma forma rica demais, né? Faz parte do patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, a gente vê hoje a capoeira com muito orgulho. Quando a gente vê um branco de classe média alta praticando a capoeira, é uma grande revolução, é uma grande mudança, porque até então a capoeira ela só era utilizada por negros e de uma forma proibida, né? E não só a capoeira, mas também o próprio ofício de mestre, né? Porque depois que você conhece todas as técnicas da prática da capoeira, você vai receber aí o título de mestre. Então, é assegurado por lei. Então, veja daí a importância de tantos anos se passaram, né, de escravidão, todo o período colonial, o primeiro e o segundo reinado, e a gente ainda vai ter, né, como forma, né, de trazer essa memória ainda muito viva, né, dos nossos ancestrais. Isso é muito importante para a nossa história. Então, quando se fala da identidade brasileira, a gente não tem como deixar de falar da capoeira como um símbolo de resistência. Resistência a quê? Resistência à escravidão, resistência aos maus tratos, né? A toda essa relação de poder que nós, durante muitos e muitos anos aí de escravidão, conseguimos trazer até os dias de hoje. Aqui nós temos um grupo de mulheres no ano 2015, mulheres capoeiristas em Salvador, pelo fato que vocês sabem que Salvador é um lugar riquíssimo, né, de prática. E aqui a gente vê mulheres vestidas com roupas normais, né, participando da ginga, né, da capoeira. Veja que aqui elas estão vestidas né, de tênis, com roupas normais, mas estão ali praticando. Uma foto extremamente belíssima. A gente tem também aqui, já é de 1940, nessa época, né, a capoeira ainda era, né, vista de uma forma extremamente negativa, e
são homens, né, também na região de Salvador, na década de 1940, homens também jogando capoeira, tá? Então, o que é que a gente percebe? Que todos esses conhecimentos e saberes devem, de fato, ser passados de geração em geração, que essa tradição, ela não pode morrer, tá? Então veja que a capoeira, ela pode ser praticada, né, livremente, né, em parques, em praças. E essa foto aí é exatamente uma forma de resistência, tá? Eu vou continuar falando ainda mais sobre a capoeira na atualidade e a gente não tem como falar da capoeira sem citar o mestre Bimba, né? Essa fotografia aí é também em Salvador, em 1938, porque o mestre Bimba, ele é responsável, né, pelo estilo da capoeira que a gente chama aqui no Brasil de capoeira regional. Por quê? Porque além dele vir valorizar, né, alguns passos, né, alguns movimentos, né, da luta chamada de batuque, ele, além dele ter preservado, tá, alguns desses elementos, ele trouxe também uma grande contribuição. Então, galerinha, veja que é um assunto riquíssimo, né, que a gente deve ver a nossa cultura, a nossa identidade de uma forma sensível, né, se sensibilizar e, acima de tudo, se conscientizar. Eu quero agradecer a vocês por mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.